É isso aí, todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que não dorme. Começando o Café com Zaca, mais um episódio. Na realidade, hoje é o último episódio da sexta temporada do Café com Zaca, mas antes de mais nada, vocês já sabem, roda a vinheta aí. Sejam todos bem-vindos. Como eu falei, é o último episódio da sexta temporada. Então, por isso, eu trouxe um episódio para vocês marcarem. E como ele mesmo disse, vai ser uma virada de chave. Nós vamos virar a sexta temporada, indo para a sétima com uma bela de uma mensagem. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, hein? Mandar um abraço pessoal para Mercavejo Brasil, a Merlin Brindes, a Academia Estúdio Vita, pessoal do O Regional, a Empória Badesco, a Netflix, a Fidelidade Clean, a Luciana Magazine e a Vox FM e a você também. Quer patrocinar o programa? Entre em contato aqui, está embaixo do telefone ou cafécomzaca.com. Também os episódios de todas as temporadas você encontra lá, todas as pessoas, personagens, os cortes. Curtam e sigam a nossa página no YouTube, Café com Záquia. Vamos pro que interessa, gente. Põe no centro da terra aqui, gente. Eu tô falando com o nosso amigo, conheço há um bom tempo ele, mas eu não conheço a sua história. Sandro, como vai você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falo boa madrugada porque não sabe o horário dessas pessoas que estão assistindo. Como é que você tá? Tudo bem? Legal, Daniel. Muito bom poder estar aqui com você. Primeiramente, quero dizer que é uma alegria, né? E que essa história mesmo, aonde quer que ela chegue, vai ser uma história de superação, porque eu vim no intuito exatamente de falar nas coisas as quais eu vivi, e isso vai servir de alerta para algumas pessoas, mas também tem uma história de superação, uma história de garra, uma história que nós estamos escrevendo, mas crendo que existe algo muito melhor e maior nos esperando ainda. Então, quero dizer que nós estamos de coração aberto e prontos para dialogarmos e falarmos algo que seja bom para as pessoas, que as pessoas tenham como entendimento, que seja uma virada de chave na vida delas, tá bom? Olha que maravilha. Eu fico feliz da tua presença aqui e eu gosto muito quando o convidado vem com essa vontade mesmo de fazer a diferença. Como eu disse para você, nossa vida passa muito rápido. E o importante do Café com Zaca é justamente isso, a gente deixar mensagens. Seja um dia, o dia que for, alguém que conhece você ou me conhece, vai clicar lá e vai assistir esse bate-papo. Então, mensagens positivas. Você está preparado para isso? É isso aí mesmo. Porque o interessante, Zac, é que as pessoas às vezes nos notam e nos vejam, né? Porque hoje nós estamos no comércio, somos pessoas aí que estamos atendendo o público. Às vezes elas observam e elas veem exatamente aquilo que está sendo vivido hoje. Sim. Mas é o importante as pessoas saberem da nossa origem, da nossa história, porque a gente tem histórias de sucesso, mas também passamos por fracassos, por dificuldades, mas com tudo que nós fomos norteando e as experiências que as vidas nos ofereceu, hoje nós conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio e estamos vivendo um bom momento, um bom tempo. Então eu creio que vai ser uma história interessante, nós vamos ter um bom papo e eu creio que vai ser útil para todas as pessoas que estiverem ouvindo. Que bacana. Então, antes de a gente finalizar, né, pessoal que está vendo hoje o Sandro andando com o carro importado, andando para ir para cá, vários carros, na realidade você escolhe o carro que você quer, né? Você vende carros. Antes de começar o final aqui da tua história, eu quero lá no início. A mamãe pegou você no colo, onde é que nasceu você, como é que foi tua vida de infância? Legal, Zaca. Eu dou abertura então para isso e eu vou ser direto e objetivo, né? Eu tenho hoje 53 anos, sou nascido na cidade de Jundiaí e como muitas pessoas nasci de uma família humilde, uma família pobre, porém uma família que me deu condições para que eu pudesse seguir o meu destino, a minha jornada, só que da parte da minha mãe nós tínhamos um problema muito sério. Eu gostaria de já enfatizar este ponto, porque isso foi marcante na minha infância, isso perdurou algum tempo e depois nós vamos compreender no fundo da história que isso tem que ser notado e ser dado grande importância para as famílias que estão ouvindo isso hoje. Eu nasci por parte de mãe numa família onde todos, a maioria, quase todos posso dizer, todos eram alcoólatras. E nós tínhamos na nossa família uma questão que nos acompanhava e as questões das pessoas que nos rodeavam, porque infelizmente todas as pessoas da nossa família, elas morriam muito cedo.
Veja só que coisa interessante. Eu perdi tios aos 33 anos acometido pelo álcool. Eu perdi primos aos 37 anos também acometido pelo álcool. A infelicidade de um tio formado em engenharia já aos 46 anos diante de uma decepção, o próprio álcool conduziu. A minha mãe teve uma vida sedentária e o álcool também norteou a sua vida. E não foi necessariamente o álcool, talvez, que tivesse a matado, mas o consumo do cigarro e do próprio álcool fez com que minha mãe, aos 50 anos, tivesse um AVC e, infelizmente, minha mãe partiu aos 50 anos de idade. E o que ocorre, Isaac? Diante de toda essa situação a qual eu convivia diante da minha vida, eu tive a infelicidade, após a separação dos meus pais, eu tive uma infelicidade de uma infância de muita dificuldade. Eu não fui criado juntamente com os meus pais e fui criado solto, andando pelas ruas, entre a forma de dizer, morando um pouco com um, morei com alguns amigas da minha mãe, morei na casa de alguns tios que me acolheram, e na verdade isso tudo me trouxe muita dificuldade, porque eu, jogado para um canto e outro, por opção daquilo que a minha família tinha me colocado. Mas teus pais não abandonaram você? Não, era de forma o álcool nenhuma. deles que fazia... A situação, na verdade, da própria separação, meu pai passa por outros problemas e esse afastamento faz com que eu, por si só, seja colocado de um canto para o outro, e isso talvez as pessoas que estejam me ouvindo e quem já passou vai compreender, porque você conseguir se colocar no ambiente de outras pessoas muitas vezes é muito difícil. Sim. Principalmente porque eu era uma criança e logo já partindo para uma adolescência, entre 12 e 13 anos, a gente acaba não tendo alguns limites. E aí a gente acaba trazendo más influências para dentro de casa, e aí é onde chega a história. Eu, muito cedo, muito novo, antes mesmo de completar uma maioridade, já ali, como tendo relacionamento com o álcool, eu encontro o caminho das drogas para substituir tudo isso muito facilmente. Que era ilusão, né? Muito facilmente. Às vezes as pessoas têm dificuldade para dizer a respeito destas coisas, mas eu quero deixar claro, eu, diante de todos esses fatos, eu muito cedo conheci o mundo das drogas. Muito cedo, Zaca. E aqui eu já gostaria de deixar o primeiro alerta. Você, filho, você que está passando por um momento, você que tem uma dificuldade, nunca deixe de abrir o seu coração e compreender que essa jornada é uma jornada sem volta. Nunca deixe de confessar e confiar às pessoas que você ama e negar a sua doença, negar o seu vício, porque quanto mais você perdurar nesse caminho, mais difícil será a sua situação. E eu não estou falando, Záquia, de coisas que eu ouvi falar, eu não estou falando de coisas que eu li em livros de ficção, não. Eu estou falando de coisas que eu vivi. Eu levei uma vida de adolescência e ela perdurou, e nós vamos chegar nisso, durante 25 anos. Eu vivi para usar cocaína e eu usei cocaína para viver. Você tinha se abandonado. Exatamente. Teu amor, seu casamento era com as drogas. Exatamente. O que acontece, Zaca? Talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo agora, elas vão se identificar no que eu vou falar. Porque a maioria das pessoas hoje, elas têm dificuldade, medo e até mesmo vergonha de assumir a posição a quais elas estão vivendo. E a droga vai levar personalidade, vai levar caráter, vai levar vida, vai levar tudo quanto a pessoa tem, porque na verdade a droga faz com que a pessoa se torne manipuladora e o pior de tudo, ela passa a manipular a ela mesma, se auto-enganar e viver uma vida a qual ela não tem, e isso faz com que cada vez mais ela vá se aprofundando e vá se colocando no fundo do poço, porque todos nós, Záquia, veja bem, eu quero só tirar um minuto da sua atenção, porque todos nós na vida temos uma intenção, um sonho. Quantos de nós não sonhamos em ter uma família? Quantos de nós não sonhamos ter uma casa, nem que seja ainda uma casa meia água, não é verdade? E o tempo vai perdurando, a família vai chegando e a gente tem sonhos maiores, casas maiores. E tudo isso que eu estou lhe falando, eu estou falando num período que eu sonhei, que eu estou vivendo usando drogas. E quantas pessoas que nós sabemos e conhecemos, que eu tenho hoje orientado, que hoje eu tenho falado da minha experiência, quantas pessoas estão vivendo sonhos, estão vivendo coisas e ainda estão envolvidos no caminho das drogas. Dificuldade para falar. As vontades e os sonhos continuam, como você mesmo falou, muitos têm sonhos em terem carros, em passearem de carros, outros continuam, como eu continuei na sua vida com drogas, e continuam com seus sonhos, precisando e pensando em viajar, mas o que acontece?
às vezes é necessário tirarmos algumas coisas das nossas vidas. As drogas afastam a família, as drogas afastam o caráter, as drogas afastam tudo quanto um homem pode ter. E algumas coisas não são tiradas. E quando isso tudo é tirado, as dificuldades surgem e ficam maiores. Alguns continuam com o vício da maconha, outros se perdem como eu e se aprofundam no vício da cocaína, outros, por piores que sejam, se invadem no vício do crack. Olha, veja isso, outros se invadem. E quando chegam as maiores dificuldades, na maioria das vezes, como eu, muitos têm desejos até mesmo de tirar a própria vida. E quando não têm o desejo de tirarem a sua própria vida, desistem de viver, desistem das tuas oportunidades. Mas eu queria deixar aqui uma grande sacada e uma grande chance. Após todo esse período, e nós vamos voltar para a história, houve algo em mim que mudou, porque me foi apresentado algo que norteia e muda a minha vida. Eu fui colocado em uma clínica de recuperação já homem. Olha só, nós estamos iniciando uma história de 16, 17 anos de idade, vou falar de 25 anos de adicção, vou contar depois um pouco do que perdemos, sonhando, vivendo, viajando, trabalhando, já tinha empresas com todas essas minhas dificuldades, mas quando eu sou internado eu tenho um encontro com algo surpreendente na minha vida. Eu sou apresentado a um livro de capa preta, dentro dele um manual, uma história que norteia a minha vida e muda a minha personalidade, muda a minha história, e aquilo que era desejo de terminar e acabar é revertido num posicionamento de um homem que morreu na cruz por mim e por você, que levou os nossos pecados, que me libertou, que me livrou e que hoje norteia a minha vida para dizer assim, olha, calma, é possível viver, é possível a mudança, é possível que haja transformação. Tudo aquilo de ruim que eu carregava comigo, ele já havia levado na cruz. E hoje eu sou liberto e livre para falar das coisas as quais o Senhor tem feito na minha vida. Tudo que havia se perdido não era nada perto daquilo que Ele me oferece hoje. Hoje nós temos vida em abundância. Hoje eu tenho minha família. Hoje eu sou pai de filhos, de netos. Hoje eu tenho a minha moral e a minha cabeça erguida. E não me envergonho das coisas as quais eu passei, porque eu sei que o que eu vivi foi permissão de Deus para que hoje eu pudesse falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele é a nossa oportunidade. Então, talvez você que esteja nos ouvindo e vendo, não tenha vergonha de expressar a sua necessidade, porque hoje talvez você esteja passando no fundo do poço, mas dentro de um poço só há uma oportunidade, Isaac, olhar para o alto. E nós teremos sempre um Deus de mãos estendidas em nosso favor para nos resgatar, para nos levantar e nos trazer vida. Vida. A mensagem que eu queria deixar, eu vim aqui com muita ansiedade no meu coração, não é para se engrandecer, não é para dizer, é porque talvez muitos teriam vergonha de dizer algo a respeito, porque aqueles que nos veem caminhando hoje pelas ruas não imaginam aquilo que nós vivemos. Eu não me orgulho, quero deixar bem claro, eu não me orgulho do que eu vivi. Mas eu quero dizer para você que hoje eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor, nós somos restaurados. Tudo aquilo que diziam ao nosso respeito terminou, porque foi se encerrado em nós, essa maldição que nos acompanhava mesmo. Então hoje, na minha casa, não tenho nada contra, sim, mas na nossa casa hoje não entra bebida. Graças ao meu Senhor, os nossos filhos estão em um direcionamento, porque não é a igreja, não é a placa religiosa, não é isso, não. É Jesus. Único e suficiente Salvador das nossas vidas. Único e suficiente. Então, Záquia, é com esse desejo no coração que nós temos vivido todos os dias para sermos um homem melhor e alcançando as pessoas, para que elas saibam quantas e quantas pessoas perdidas, Záquia. Quantas e quantas pessoas passando por lutas, desistindo da vida, desistindo dos teus filhos, sem deixarem legados. Por quê? Porque não estão e não têm a oportunidade de saber que foi feito algo muito maior e muito melhor para nós. E o que o Senhor tem preparado é um lugar de vida eterna. Você já me prova o que eu sempre falo para as pessoas. O nosso passado tem sempre dores, tem sempre erros, né? Todos nós erramos na vida. Mas eu acho que a primeira cura do mundo, interna nossa, é a aceitação. Aceitar quem nós somos, o que fizemos e quem somos hoje. Mas quando eu consegui entender isso, eu comecei a mudar. Até então, eu nunca passei por o que você passou, mas a gente tem erros, né? Erros de relacionamentos, de magoando pessoas, e vai vindo um certo tempo que a gente
quando a gente amadurece, a gente cresce, a gente começa uma dor muito forte no peito chamado um passado. E esse passado, se você não aceitar ele e falar, já foi, eu fui isso, eu errei, mas eu acerto hoje, porque eu entendo quem eu fui. É mais ou menos por aí? A verdade, Isaac, o que acontece hoje? Vamos falar um pouco de frustrações. Qual é o homem, qual é de nós que ainda não errou e, na verdade, se paralisou e fica se baseando somente nos erros do passado? Às vezes as pessoas estão estagnadas, vivendo na situação, pensando a respeito daquilo que elas não conseguiram e elas não têm ousadia para se lançar para o novo. E o que ocorre? Elas permanecem uma vida toda se murmurando e lamentando, vivendo naquela posição da onde ela nunca conseguiu sair. Para no manicômio. Parou naquilo. E o que acontece? O relacionamento não deu certo, a empresa não deu certo, e ela se paralisa naquele tempo e ela não consegue sair daquela posição. Mas é necessário que as pessoas se entendam que é preciso se lançar para o novo, porque existe nova chance, nova oportunidade. Você vê, foi necessário que nós saíssemos da onde nós estávamos. Nós chegamos em Catanduva, eu vou ser muito sincero para você, eu cheguei em Catanduva após sair de uma clínica de recuperação há 9 anos atrás, nós não tínhamos condição para nada. Eu vou ser muito sincero com você, eu já te disse antes de nós começarmos a falar, eu sou o mais improvável para estar aqui dizendo algo hoje. Mas, na verdade, quando a gente foca em algo, quando a gente passa a ter objetivo, e vão dizer talvez assim, mas para ele é fácil. Não, não foi fácil. Nós precisamos, renunciar a muitas coisas, nós precisamos nos reorganizar em muitas coisas, mas acima de tudo, nós precisamos sair daquilo que nos deixava procrastinados, parados naquela situação de derrota, de desespero, de desânimo, uma vida que não vai dar certo, é tipo um desenho que eu assistia na infância, ó Deus, ó dia, ó azar, não é isso? Lembrei disso na hora. Não é isso? Sim. Então a gente tem muito disso em nós, de se lamentar. E ainda que a gente venha se perder, nós temos que acreditar que sempre que nós voltarmos para o centro das coisas, vai ter uma oportunidade. Eu vou te contar mais uma. Muito rápida. E ela está na Bíblia. Olha, veja só. Lucas 25 vai narrar uma história. Jesus, ali as pessoas falam de 3 parábolas que todo mundo vai conhecer. Mas ali Jesus ele narra uma parábola com 3 histórias. A parábola da ovelha perdida, quem que nunca ouviu falar? Da ovelha que se perde, a ovelha da dracma, que era a mulher que tinha 10 moedas, e uma dracma significava o salário, seu ganho de um dia, e a parábola do filho pródigo. Olha só, e eu me identifico muito com isso, e essas 3 histórias se conectam. Veja só, a primeira parábola, a ovelha perdida. E vamos pensar no contexto na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas atividades. A ovelha perdida. Algo que se perdeu fora do ambiente. Veja só. A dracma perdida da mulher. A palavra vai falar que ela perde a dracma dentro de casa. Então, algo que se perdeu dentro. E ela precisa organizar a casa e vai dizer a palavra que quando ela encontra essa dracma perdida dentro da sua casa, ela festeja com as tuas amigas a alegria de ter encontrado esta dracma. A ovelha perdida, o bom pastor largou as 99 e por amor a ela vai buscar ela distante e traz ela para dentro de casa. Mas olha, observa bem a questão do filho pródigo. Um filho que está dentro, junto com seu irmão e teu pai na fazenda, decide que é tempo de ele pegar a parte da tua herança, olha só, e ele parte. O pai concede, ele parte para um lugar distante. Um filho que agora está dentro, a primeira história se perde fora. A primeira história se perde fora. A segunda história se perde dentro. Agora a terceira história é alguém que está dentro, pega a sua parte e se perde lá fora. Veja uma coisa, Zac, aquele tempo, aquilo que foi levado por ele era apenas uma parte das 3, porque naquele tempo, quando se dividia algo, o filho mais velho que ficou na casa ficava com 2 partes e o outro com uma. Este vai embora, se perde no mundo de ilusões, no mundo das coisas as quais ele escolheu para ele mesmo, com as meretrizes, e ele chega a um ponto de tamanha dificuldade, o filho pródigo, que ele vai chegar a um ponto lá fora, que a palavra vai afirmar que ele chega a um ponto de não ter o que comer. E o único trabalho que ele encontra é de dar comida para os porcos.
E ele sente necessidade, com a fome que estava passando, de comer aquilo que ele tinha. E lembra-se dos empregados do seu pai e as coisas que tinha na casa do seu pai. E ele deseja voltar. Agora, o interessante, Isaac, veja bem, a gente falando de situação humana, eu fico pensando que a falta de amor que teve este irmão, que não se compadeceu e não teve compaixão desse irmão que foi embora, ainda que ele estivesse escolhido. A história não narra que esse irmão tenta reencontrá-lo, só narra que ele tenta voltar. Mas aí eu vou me aprofundar e querer saber o que é ser pródigo. E ser pródigo nada mais é do que ser esbanjador. E olha que coisa interessante. O filho, quando retorna para dentro de casa, a palavra vai falar que o pai foi o correndo abraçar. Preparou um anel para ele, lhe deu vestes novas, preparou do melhor que tinha para fazer uma festa para que ele chegou. E o filho que estava na casa, ainda sendo cuidado pelo pai, se aborreceu com aquilo. E eu entendo que o maior esbanjador de tudo isso não foi o filho que foi gastar a sua fortuna, mas foi o pai, que esbanjou amor, esbanjou perdão, esbanjou compaixão para o filho que estava voltando. E quantas vezes nós não precisamos nos reconectar e voltarmos para o ambiente da onde nós saímos, e talvez nós não tenhamos gastado dinheiro, mas nós gastamos tempo, nós perdemos os amigos porque fomos atrás de coisas que não eram importantes. E quantos de nós saímos do centro? Mas é importante que a gente encontre pródigos, que esbanje amor para que possa nos receber. E hoje eu quero falar desse filho que ficou, que tinha tudo. Mas tudo que ele tinha era só o dinheiro. Lhe faltava amor, lhe faltava compaixão para receber. Porque o mais importante, vai dizer a palavra, é o final das coisas do que o começo. Ainda que nós erramos no começo da nossa jornada, se nós adquirirmos experiência, se nós levarmos para a vida, nós vamos ter legado e condição de oferecermos aos outros questões prósperas, questões palpáveis, para que as pessoas se norteiem por intermédio daquilo que nós vivemos e elas não cometam o mesmo erro. Então, Záquia, é muito importante nós sabermos a nossa posição como homens da sociedade. Saber a gente vê hoje uma política, né, com tantas dificuldades, mas nós precisamos saber que a sociedade vai bem quando houver homens e mulheres de princípios voltados para as questões reais desse tempo. Tudo se governa, tanto uma igreja como uma política. Precisa de bons governantes. Tudo. Porque hoje a gente vê muita teoria. Eu tenho visto isso. A gente abre, são discursos maravilhosos, temas, mas a gente precisa de homens dispostos a realizarem na prática. Resgatar, levar a boa palavra. Há quanto tempo você não vê mais se falar em um piquenique? Homens e mulheres que estão gastando as suas vidas com iPad, com tantas coisas para os seus filhos, para manter ele dentro do convívio do teu lar, mas não estão oferecendo o melhor que a vida pode oferecer, que é aquilo que há dentro de si mesmo, o amor. Os pais não têm mais esse carinho e essa paciência com os filhos. E eu estou dizendo isso não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque nós nos reencontramos no meio dessa história. Sim. E isso mudou a nossa história, isso tem mudado a nossa vida. Você me deu a liberdade para eu poder perguntar e tocar nesse assunto, porque eu convivi com muita gente também dependente químicos, muitos jovens que hoje, infelizmente, eles não podem mais viver a vida que hoje eu vivo, naturalmente, por causa que você mais do que ninguém sabe que a dependência química, ela proíbe um pouco as coisas para você não aprofundar e voltar a ser novamente aquilo. Eu, graças a Deus, eu tive um pai e uma mãe que sempre foi muito enérgico em relação a isso. Minha mãe cuidava muito de dependentes químicos também. Eu consegui conviver com muita gente. Só que eu queria que você me explicasse essa passagem tua, quando você começou a usar as drogas, e você falou também que você trabalhava bastante, né? Creio eu que você gastava muito também referente às drogas. E como é que foi? Porque muita gente passa por isso hoje. Tem muita gente inteligente por aí no mundo, trabalhador, acorda, mas acorda e já cheira cocaína para ir trabalhar. Vai dormir, tem que cheirar para dormir, e assim vai. Mas, e eles não enxergam, né? Eu acho que eu gostaria que você tocasse um pouco, se você conseguisse falar de você, de um passado, para as pessoas identificar o quanto você estava perdido antes de você encontrar o teu Deus, o Jesus, você encontrar a tua igreja, onde você se encontrar, para as pessoas identificarem por quê, Sandro. Eu acho muito delicado isso, mas ao mesmo tempo muito importante. Muita gente pode escutar isso e falar assim, mas ele conseguiu sair, eu nunca vou conseguir. Eu gostaria que você entrasse nesse detalhe. É como eu falei no início de tudo.
falar hoje que a droga não é bom, mentira. Aqueles que conhecem sabem da onde ela faz com que a nossa mente possa chegar, baseado em ilusão. Porque, na verdade, você vai perceber que eu saio dos 18 anos de idade rodeados de amigos e eu tenho uma vida normal. Eu tenho uma vida de viagens, eu consigo trabalhar em grandes empresas, eu chego a um ponto e consigo montar a minha própria empresa. E o que você acabou de falar era a mais pura realidade. Eu vivi um período de mais de 15 anos ganhando e gastando e consumindo e negando a todos. Porque, na verdade, principalmente existem drogas mais fortes, sei disso hoje, porque eu sou grato porque nunca cheguei ao ponto de usar o crack, eu sempre tive muito medo. E eu fui assim, eu nunca gostei da maconha, mas eu usei muita cocaína. Então eu conseguia durante os meus dias maquiar e ter uma vida normal. Aqueles que estavam mais próximos sabiam do motivo, porque eu vivia naquela função de aceleração constante, e o que você acabou de afirmar era assim: eu acordava consumindo droga e dormia consumindo droga porque ela passou a ser o meu combustível. O meu combustível. Não havia mais atividades para mim se não fosse baseado em drogas. É o que eu falei lá atrás. Eu vivia para usar droga e usava droga para viver. E eu vou trabalhando, tinha uma vida normal. Igual nós sabemos, e eu não estou aqui para fazer julgamento e nem apontar ninguém, nós temos pessoas, tanto da área mais carente, como da média, como do mais elevado. Nós temos pessoas que estão trabalhando no seu dia a dia em grandes lugares, em todos os órgãos da sociedade. Eu conheci cirurgiões que tiram cocaína para operar. Para operar. Então, assim, isso. Nós não precisamos apontar. Sim, E se a gente for numerar na mente agora, eu vou olhar só para a cidade de Catanduva, pessoas que talvez nem me conheçam, mas que nós já ouvimos histórias, e as histórias não contam, mas eu conheço uma pessoa hoje, particularmente, de olhar a pessoa, às vezes a pessoa chega no meu comércio, e nós vamos notar, e você vai ver visivelmente que aquela pessoa está passando por um momento ali usando droga, ela está acometida por alguma substância. A gente viveu isso. Não é verdade? Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas nunca acreditam que elas vão encontrar o fundo do poço. Acontecer isso com você. Exatamente, diariamente. Porque todo dia nós temos uma nova narrativa. Todos os dias, principalmente quando nós estamos voltados e tendo rentabilidade. É uma narrativa falsa, porque tem dois tipos de narrativa. Tu era falsa. Falsa, porque você não está. Você está exatamente construindo em um chão de areia. Você não está colocando em alicerce firme, porque tudo que você está produzindo hoje, você está produzindo sem raiz e sem profundidade. Eu não conseguia fazer negócios sólidos. Eu comecei, depois de um certo tempo, tudo que eu fazia eu ia deixar no rabo. E ainda quando tinha a oportunidade de fazer algo certo, eu não tinha vontade de fazer. Fazia de qualquer jeito. Para quê? Para ter tempo para estar na droga. Eu tinha um ciclo na minha vida e eu preferia estar em alguns ambientes onde eu não precisaria estar. E eu deixava aquilo que era concreto e real, que me trazia lucro, que era a minha empresa, deixava na mão de colaboradores, deixava na mão de outras pessoas. E não estou aqui culpando ninguém, porque a minha história, quem determinou que ela chegasse aonde chegou naquele tempo, foi eu. Da mesma forma que hoje eu posso lhe afirmar que a minha história, a história que eu estou vivendo, eu construí ela com pulso firme, com determinação para chegar aqui. Então, o alerta que eu deixo é que ainda dá tempo. E talvez você possa estar ouvindo a minha história, mas você, no íntimo que está passando por isso, você sabe do que eu estou falando. Porque às vezes o cara vai escutar e falar assim, mas ele deve ter eu tô forte, eu sou forte. A madrugada dele, o levantar dele e os tempos a sós com ele mesmo não permite isso, Zac. Porque eu tinha uma guerra interna dentro de mim e eu já conversei com vários amigos que passaram pelo processo e dentro de mim, nas madrugadas e nas dificuldades, eu tinha uma luta interna desesperadora. Uma briga comigo mesmo, de se autoculpar, de tentar, mas no outro dia eu não conseguia. Um círculo vicioso. Eu voltava para a mesma situação. E o engraçado é que ela não escolhe raça, cor, classe social. Hoje nós vamos deparar dentro de uma Cracolândia, por exemplo, nós vamos ver lá médico, nós vamos ver, né, quantos engenheiros e quantas pessoas formadas, mas como é que pode? Aquela pessoa tinha uma vida tão estabilizada, como que chegou a um ponto desse? Fragilidade mental e doença. Hoje,
O vício é uma doença que acomete uma grande parte da população. E hoje nós temos os que nós vemos. Mas existe uma população, eu posso te garantir, de 100% maior do que a que você vê, que são pessoas que estão incubadas dentro do vício e que talvez possam estar ouvindo agora. É necessário o que você acabou de falar. Enquanto esta pessoa não assumir para si mesmo a necessidade de ajuda e não reconhecer o seu erro, ela vai viver uma vida toda. E pode ser, sabe o que ocorra? Que passe uma vida toda e ela perca a vida dela. E vai passar, e ela vai deixar para as suas gerações a dificuldade a qual ela não pôde apresentar diante da vida a qual ela está vivendo. E você me fala uma coisa, eu queria saber qual foi o momento que você percebeu realmente, porque você já sabia, toda vez você brigava contigo, mas qual que foi o momento, o ponto final que falou, chega, não aguento mais, porque eu percebo que esse é o estupim de ou a pessoa mudar ou a pessoa se suicidar. Eu acho que esse é o gota final. Tipo assim, tive 2 grandes amigos que se mataram, pularam do prédio. Né? E eu fiquei sabendo assim, não via mais eles há muitos anos. Você ficou sabendo, ele pulou de um prédio, morava fora, outro morava em São Paulo, enfim. Eu acho que foi aquele momento que acho que ele não aguentou mais e ele se sentiu ao ponto de falar assim, eu vou me matar, do que falar, não, vou me ajudar. Você chegou nesse caminho também ou não? E como é que a pessoa que está escutando a gente fala, não, não se mata, você consegue? Záquia, eu acho assim, hoje, todos nós somos norteados pela família. E no meu caso, na minha situação, o meu maior esteio sempre foi a minha esposa. A minha esposa, infelizmente, ela, embora nunca tenha passado perto de droga, nunca tenha passado perto de nada, ela acabou adoecendo comigo. Por que adoeceu comigo? Porque ela aceitava uma situação o qual estava eu vivendo por causa do filho, por causa da situação, por causa da família, dos demais, do que poderiam falar, do que poderia pensar. Então, quando eu já venho me afunilando, porque quando eu chego aqui no final das coisas, 20 anos ali, eu já vou perdendo o controle, a empresa, como diz o ditado, né? É como areia vazou pelos dedos. Quando eu começo a perceber tudo vazando pelo meu dedo, eu ainda tenho força para tentar se defender e criar uma narrativa de que vai dar certo. Mas quando a minha esposa ela fala, olha, é ponto final para você. E ela pega o meu filho e ela vai para casa da mãe e eu me encontro sozinho, eu me encontro naquela situação e vendo que eu não tinha mais ela perto, eu entrei num desespero. E não estou dizendo isso para que nenhuma esposa abandone o seu esposo, não é isso. Mas no meu caso, como me foi perguntado, quando eu vejo a minha família, que era a única coisa ainda que eu sabia que eu tinha, ela é retirada de mim, eu sinto um baque muito grande. E a minha esposa, mesmo diante de tudo isso, ela foi muito forte, Zac. Ela foi muito forte. Porque vendo a situação, porque o apontamento neste momento, vão vir muitas críticas. Deixa ele, abandona ele. Graças a Deus. Isso aí não tá vendo? Saiu, se livrou desse traste. Mas a minha esposa tinha no coração aquela posição que ainda daria certo. E a minha esposa, ela descobre um caminho, ela vai atrás de uma pessoa que é um tio, irmão do meu pai, e ela vai me dar uma última oportunidade. Ela cria uma reunião falando que é uma narrativa para nós tentarmos voltar, e nessa reunião ela traz os meus filhos, ela traz o meu pai, e ela vem junto com uma única posição. Ou você aceita que nós o internemos e interditamos você, ou então você vai decidir levar a vida que você quer. E no meu caso, Zac, foi muito importante esse momento, porque eu não tinha outra saída. Eu não tinha mais aonde pegar dinheiro, eu já tinha vendido, acabado com o cofrinho. Aí nesse ponto, eu já tinha acabado com o dinheiro, eu já tinha limpado tudo, eu tinha muitos relógios, eu já tinha acabado com tudo. Até o cofrinho do meu menino que tinha ficado em casa eu já havia estourado. E aí eu não tenho mais saída, porque eu já estou sem carro, já não tenho mais aonde pegar, já não tenho mais força, agora todo mundo descobriu, então é assim, tudo aquilo que sabiam, agora caiu a máscara para mim mesmo, porque a gente sabe que todos sabem, mas nós nunca entregamos o ponto. E agora, fala, né? E agora eu não tenho mais defesa, porque agora eu me encontro, vamos dizer uma forma, eu me encontro nu diante da situação. Eu me encontro nu diante de uma realidade nua e crua que eu não tenho mais opção. Você foi desmascarado. Fui desmascarado. A droga
como vai acontecer com muita gente que não tiveram um posicionamento antes, ela me jogou na lona. Aí você Ela sentiu me venceu. vergonha, sentiu peso, Tudo. tudo. Aí sentiu realmente um lixo. Aquela Aí coisa você vai olhar para tudo aí, você começa a ter relapso das coisas as quais você poderia ter vivido, mas que você não viveu por causa das drogas. E aí eu aceito, porque não há outra saída. Porque um homem fracassado, um homem diante da situação igual eu estava, não tinha outro caminho. E eu aceito. E nessa internação, a gente conhece pessoas que passaram por 10, 12 internações e não eu uma única internação. Mas é porque essas pessoas ainda elas não autoaceitaram que elas primeiramente precisam de ajuda e que elas precisam de mudança. E a maioria é a família também, que só fica cobertando tudo. A família. Gastam-se muito dinheiro. Eu fui para uma clínica de recuperação, onde esse meu tio ajudava na época, eu acho que era com meio salário mínimo, e eu cheguei lá e aí mudou a minha história. Eu me deparei com pessoas que tinham usado menos droga que eu e estavam numa situação muito pior do que a minha. Muito pior. Eu vi homens abandonados e deixados pela família, aqui ninguém nem os vinha visitar, e eu começo a perceber que se passou uma semana de abstinência, 10 dias, os primeiros 30 sem visita, e eu me encontro comigo mesmo, sem droga, diante de uma situação terrível que eu nunca imaginei viver, dividindo uma metade de salsicha com outros 15, 20 homens. A ordem do dia era dar banho naqueles que tinham mais necessidade, porque agora eu estou diante de uma comunidade e eu sou ajudador. Aqui eu não sou mais o Sandro que era ou que tinha, não. Aqui eu sou um ser humano em busca de algo para tentar mudar a minha história novamente. E eu vou ter uma relação com um homem chamado Jacaré. Um relacionamento de amizade com um homem que tinha problema de visão. E ele pede para mim todos os dias para ler a Bíblia para ele. E eu começo a ler a Bíblia para ele, começo a ter interesse e ali começa a mudar a minha história. Você lia, no começo você leu por ler, para ajudar ele, ou por dó, por pena que ele era cego. E aí o que eu lia para ele muda a minha história. E a palavra que me tira e me vira a chave da minha vida. Certa vez ele me perguntou: Sandro, você tem um filho que já tinha uns 40, 50 dias e meu filho havia ido pela primeira vez, juntamente com a minha esposa, me visitar na clínica. Primeira visita que eu recebo era minha esposa e meu filho. E o Jacaré gravou aquilo. Ele escutou meu filho ali ao meu redor brincando. E na primeira oportunidade que nós temos, eu lembro como se fosse hoje, uma segunda-feira, final de tarde, antes do jantar, eu vou ler a Bíblia para ele e ele me vira e diz: Sandro, eu sei que você tem um filho, eu queria te deixar uma história para você. Um dia que no colégio do seu filho perguntarem para todos os alunos da escola quem é o seu pai, os amigos do seu filho, alguns dirão: meu pai é médico, meu pai é um bom construtor, meu pai é um policial. E quando chegarem para o teu filho, Sandro, e perguntarem para o teu filho quem é o pai dele, ele dirá que, como eu, é um alcoólatra, que é um drogado. Qual legado? Aquilo doeu em mim de uma forma tão profunda, porque eu comecei a compreender que os meus desleixos e as minhas necessidades influenciavam a vida daquele que eu tinha gerado. O fruto do amor, um presente de Deus para a minha vida, estava sofrendo e vivendo comigo, me visitando dentro de uma clínica. Que culpa tinha ele? E isso muda a minha história, Zac. Deve ser um choque, porque você falou para mim 20 anos de usuário de droga. 20 anos. Você passou depois dos teus 30 dias, quer dizer, 30 dias sem as drogas. Aí eu vejo que é possível, Zac. Aí eu começo a ter norte das coisas e eu começo a ver que havia possibilidade para mim. Eu não havia morrido, eu havia dormido, eu havia acordado, eu havia passado um dia e eu começo a compreender que havia uma nova oportunidade. Então ali você começou a se aceitar, aceitação. Aí eu começo a compreender que precisava mudança. Aí eu começo a compreender que aí eu tenho a vantagem da minha família não ter me abandonado. Que aquela frase, você estava doente. Muito doente. As pessoas têm que entender que a droga é uma doença, né? Muito doente. Você estava doente. Nós vamos ver em algumas famílias, é sem vergonhice. Quantas vezes eu escutei isso? É sem vergonha. Não tem compromisso com nada, não quer nada. Ele rouba a mãe, tá roubando o copo. É doença. É doença e precisa ser tratado. Você não pensa mais quando você está no meio. Olha, eu fico observando hoje, eu vejo o sofrimento de tantas pessoas que hoje nós temos condição de auxiliar, a gente visita algumas casas, algumas famílias nos procuram por causa da igreja, para nós podermos falar a respeito do que nós vivemos, e a gente começa a querer infundir na cabeça das pessoas, porque nós já vivemos aquilo. Mas eu vou dizer,
é uma dificuldade. Você me fez uma pergunta: como? Como? Só há uma chance. Nós temos que nos buscar em algo que nos tire da conexão maldita das drogas e que nos dê uma amplitude. Eu não estou dizendo que é a igreja, mas é num ser superior que tem condição de mudar, porque nós somos criados por ele, não há como mudarmos essa essência. Você pode me falar de todas as coisas, ateu, judeu, o que for, mas não há outro norte. Existe um só Criador, um só Deus que criou os céus e a terra e que criou o homem à sua imagem e semelhança. Então a única esperança, a única chance que nós temos, ela está em Deus. Pode haver tratamento, pode haver psiquiatra, pode haver medicação, mas se o homem não tiver uma direção certa, dificilmente ele vai conseguir se livrar. Então quer dizer que nesse período que você esteve na clínica, você conheceu um senhor que ele era cego e ali você começou a ler a Bíblia. Ali você começou a se apaixonar pelas palavras da Bíblia, que hoje é o que você é. E nessa história toda, quando é que foi que você conseguiu, que você levantou, você saiu da clínica, porque quando você sai da clínica, as famílias, elas tentam acreditar que você mudou. Né? Aí que tá o negócio. Saiu da clínica, vixe, e agora? Será que ele vai voltar de novo? Então metade fica, ixi, não vai dar nada. Ô, Zaca, e essa foi a maior dificuldade minha. Porque agora eu saio da clínica medroso. Aquele homem destemido que corria, que fazia, que negociava, que embora estava lá daquela situação, eu sempre fui bom no que eu fazia. 20 anos de usuário de droga, tá agora entendendo? sem mais nada. Agora, de repente, eu preciso lidar com algo comigo mesmo. Era você com você. E agora eu preciso viver. E agora eu preciso pegar dinheiro e pôr no bolso. E agora a minha opção tem que ser não voltar para a cena do crime. Nossa, e a família que ficava pensando, ele não pode ter dinheiro na mão. Será que você com dinheiro na mão ele E vai aí comprar você- aquela pressão? Aí você vive um Big Brother, porque você é vigiado a todo tempo. Você não, agora demorou para ir a primeira vez à padaria, demorou a primeira vez para você. E aí demorou tudo, porque agora eu não tenho mais trabalho, agora eu não tenho mais para onde voltar, porque a empresa havia terminado e eu fico internado ali na cidade de Piracicaba. E eu decido ir morar juntamente com esse meu tio, que ele me deu suporte, que ele, na verdade, me resgata, me leva para a clínica juntamente com a minha esposa. A minha esposa vai tentar, com o seu salário, tocar a vida, porque eu havia deixado algumas dificuldades para trás, e eu vou morar com esse tio. Você não ficou mais com a tua família por enquanto. Por enquanto, não. Agora eu estou passando por um processo e estou sendo analisado. E aí você ficou Né? com teu tio. Fiquei na casa do meu tio, que Por- me deu por quanto abertura. tempo? Fiquei mais 3 meses na casa desse meu tio. E aí, nesses 3 meses, eu comecei. Meu tio é pastor de uma igreja, eu estou morando com ele, estou acompanhando todos os dias e estou me mantendo bem, porque estou debaixo de uma cobertura ali espiritual, vamos dizer assim. Estou dentro da igreja e não tenho tempo para outras coisas. Mas agora eu preciso viver. E agora eu vou conseguir, o homem que tinha uma empresa que vendia automóvel, eu consegui uma escada de alumínio emprestada da minha tia. Meu tio me arrumou um dinheiro, eu comprei um balde, uma vassoura. E eu sempre fui, na infância, na juventude, eu cheguei a ser cartazista de supermercado. Eu entendo um pouco de letreiro. E agora eu vou para o meu desafio. Vou sair de comércio em comércio oferecendo para lavar toldo, lavar banca de jornal e reoferecer as pinturas. E vou agora começar a reviver e voltar para a sociedade. Quantos anos você tinha nesse aí? Eu já estava com 42 anos, Nossa, 41 anos. isso é muito importante as pessoas entenderem. Quer dizer, Agora, é uma eu idade vou chegar grande. na história agora, eu saio da clínica, 6 meses de internação, 3 meses na cidade de Capivari, passando por tudo isso, e tô ganhando tempo. E minha esposa está anotando, minha esposa vem me visitar, e aí acontece a grande mudança, porque esse meu tio, que já estava há 13 anos na cidade de Capivari, ele recebe uma mudança da questão ministerial e vem para a cidade de Catanduva. E eu, pela primeira vez, há 9 anos atrás, vou chegar na cidade de Catanduva sem nenhuma moeda no bolso, sem nenhum real, com uma única palavra empenhada. Eu tinha um lugar para me comer na casa do meu tio, e meu tio me disse que quando a minha família decidisse a vir, porque eu já estava em conversação com a minha esposa, nós estávamos reatando e ela já estava pronta para trazer meu filho para a próxima. Ela falou: então você vai na frente, quando você tiver a condição de um trabalho, a gente vai junto. E eu fiquei aqui. Então, quando eu chego aqui na cidade de Catanduva, a gente sobe ali o viaduto da Cocan,
que hoje eu sei que é o nome, eu sinto algo diferente no meu coração, eu sinto algo, uma alegria no meu coração e eu percebo que eu cheguei num lugar chamado Canaã, que o Senhor tinha preparado para mim. E aqui as coisas começam a mudar, Záquia, porque daí eu já não vivo mais o meu passado, mas aqui eu quero selar uma nova história e dizer que a palavra vai me dizer que tudo é possível aquele que crê. Você pôs uma pedra no teu passado. Eu apaguei o meu passado. Eu prometi que eu jamais deixaria de dizer de onde eu saí. Mas aqui eu começo a mudar a minha história. Eu falei, aqui eu vou viver esse novo homem que está habitando em mim. Tudo que eu havia deixado para trás, eu abandono, porque o homem tem sempre necessidade de voltar às coisas do passado. E eu descobri que enquanto eu murmurava as coisas do passado, o que eu tinha, o que eu havia perdido, a minha vida não andava para frente. E aí eu venho aqui e tudo lá na cidade de Capivari, nesses 3, 4 meses, eu havia mandado mais de 50 currículos. Eu tinha um bom perfil para trabalho como vendedor. Não abriu uma porta sequer. E eu continuei lavando todo. Nossa. Quando eu chego em Catanduva, a primeira porta que eu abro, eu conheço a primeira pessoa, que hoje é o meu sócio, que o meu tio precisava alugar um imóvel para ele. Nós paramos numa casa, vi um pintor e eu desci e falei, olha, essa casa é para alugar? Ele falou, não, mas eu tenho o telefone de uma pessoa que tem alguns imóveis para alugar. Meu tio vai, nós temos um encontro com esse homem naquele mesmo dia, acertamos o imóvel. Aquela é a primeira pessoa que eu converso e falo para ele assim, olha, Sérgio, é S2 Automarcas hoje, de Sérgio e Sandro, e eu falo para ele assim, eu falo, Sérgio, eu sei trabalhar com carro. Eu sei trabalhar com carro. E ele ficou com aquilo na cabeça, ele também gostava. E eu vou sair no outro dia e já abro uma porta. Consigo um trabalho numa empresa ali, subindo a José Nelson, subindo aquela que vai para Pindorama, não sou bom de endereço, era uma Encinha Veículos. A primeira porta que se abriu para mim na cidade, primeira porta que eu bato, ela se abre. Ele disse assim para mim, eu lembro como se fosse hoje, eu vou citar nome porque não tem... Ele fala assim pro Augusto Guto, que hoje está lá na Vitória Veículo, ele fala, Guto, esse rapaz disse que sabe vender carro, na hora do almoço, prepare um almoço para ele, uma marmita, e deixa ele aí conosco. Eu estava trabalhando, Zac. Passado todo o processo, clínica, percas, eu chego em Catanduva, nenhuma moeda no bolso, primeiro trabalho que eu bato, a porta se abre. Primeira porta que eu bati se abriu. Que foi onde você aceitou aqui em Catanduva, você pôs uma pedra, falou, acabou. A hora que eu começo, a porta se abre, eu estava empregado. Minha esposa lá, arrumei o trabalho, no mesmo dia bati num apartamento ali, pouquinho para baixo, de frente ao AME. Do jeito que a gente bateu a porta, a gente não tinha fiador, não tinha dinheiro, saberia que não ficaria sem pagar, porque eu tinha o respaldo, como eu disse, mas a primeira porta que eu bato, eu ligo, falo, olha, eu preciso de um imóvel para trazer minha família. Ele falou, olha, eu sou aqui da cidade de Barretos, e eu vou aí amanhã te levar a chave, não precisa se preocupar, você achou um lugar para você morar. Ele me trouxe a chave aqui, Isaac. E você contou a história para ele? Depois de um tempo, ele ficou sabendo. Naquele ele dia não sabia. Não sabia não. Na verdade, ele sabia que estava alugando a casa, falei que tinha arrumado um trabalho ali ao lado, e ele trouxe a chave e nós fomos morar. Liguei para minha esposa, todo contente, falei, já arrumei um imóvel para nós, porque eu queria que a esposa voltasse. Sim. Eu queria estar perto da minha família. E aí fiquei ali 2 meses, indo sozinho, dormi no chão. Alguns irmãos da igreja depois foram saber, porque eu não queria incomodar ninguém, me arrumaram um colchão, e eu fiquei durante 30 dias usando um bulidor da empresa. Eu levava o bulidor para fazer o café de manhã, 6 horas trazia o bulidor, fazia miojo, fazia salsicha, e fiquei ali, suportei o processo, eu e Deus. Aceitou tudo isso. Fiquei naquele processo, mas era muito maior e muito melhor do que eu tinha e do que eu havia chegado aqui. Você está querendo me dizer que essa vida que você estava levando, do embolidor, comendo salsichinha, comi hoje, era melhor do que aquela época com dinheiro, com loucura? Muito melhor. Eu estou me reconectando comigo mesmo. Eu estou vendo que era possível viver uma vida sem drogas. E aí o que acontece? Empresa, primeiro dia, vendo um carro. Era só a marmita. Primeiro dia, vendo um carro. Segundo dia, outro carro. Final de semana, me dá autorização para eu mexer no pátio? Pode fazer do jeito que você sabe. Já comecei a ganhar confiança. Em pouco tempo, era o gerente da loja. Vendendo carros. 1 ano, minha esposa nesse processo chega,
vai trabalhar, porque ela vem do AME, vem trabalhar no AME aqui, consegue uma vaga. Todo mundo para entrar no AME tinha que passar primeiro pelo hospital, pelo Padre Albino. Minha esposa não aceita a vaga do Padre Albino. Milagrosamente ela é chamada para ir direto para o AME. As portas começaram a se abrir. 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses. O primeiro homem que eu conheço, o Sérgio, me procura novamente, diante de uma situação. Agora ele está decidido a trabalhar com carro. O Nilson vendendo o ponto, onde nós estamos hoje na Avenida José Nelson Machado. Eu já havia juntado um dinheirinho e o Sérgio falou, olha, eu acho que dá certo. Eu entro financeiramente, você com o trabalho, nós vamos fazer uma fusão e vai dar certo. A história... Deus coloca a mão e a gente vem para tudo isso que nós vivemos hoje, vendendo. Hoje posso afirmar, sem vergonha nenhuma, os meus clientes, eu estou há 9 anos já aqui na cidade, 7 anos com a nossa empresa, nunca estivemos num fórum, nunca estivemos num Procon, não que não tivemos problema, mas nós estamos fazendo amigos, temos mais de 4.000 clientes satisfeitos na cidade, os nossos carros estão rodando e nós temos feito um bom trabalho e a gente tem cuidado de pessoas, a gente tem cuidado da marca, a gente tem feito muito porque Deus nos abençoa. Então você vê, eu saio de um episódio de desgraça, vamos dizer assim, de derrota, de perdas totais. Tudo. Se entrega para a morte a porque coisa acabou. renova. Minha família está aqui restaurada, trouxe todo mundo para perto. A família agora está lá, a ovelha negra. Hoje todos estão perto porque reconhecem que houve mudança e a gente tem feito coisas novas todos os dias. E aí, diante de tudo isso, Deus ainda acrescenta na nossa mão o ministério. Aí vem a outra parte. A palavra vai dizer, Isaac, em Mateus 6,33, que em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. A gente se dispõe a cuidar de vidas. A gente se dispõe a amar vidas. E nós somos, durante o aprendizado e todo esse tempo, é confiado a nós um povo para a gente cuidar. Eu acho que é isso mesmo, porque eu vejo que... Bom, refletindo desde o início, aquela conversa que a gente teve do início, você tinha tudo para ser tudo, resolveu ser nada, entregou a vida para a morte, para o inimigo, né, que vocês falam, e ali, naquele momento, você decidiu, ou você se mata ou você muda, você foi forte o bastante de aceitar que você estava doente. É isso que as pessoas precisam entender. Foi procurar ajuda. Graças ao bom Deus, você teve uma família também que te ajudou, que a família nessa hora não tem que ajudar batendo nas costas, mas sim mostrar, desmascará-lo, mostrar o quanto você estava doente, o quanto você estava perdido. Ou você se cura ou nós vamos embora. Então, quem está me escutando, é justamente sobre isso. As pessoas precisam levar esse choque. É o tratamento de choque. Você se curou, mas você sempre vai ser um ex. Exatamente. E as pessoas precisam identificar isso. Mas ser um ex não pode te machucar ao ponto de você se sentir um lixo. E sim, sou um ex ao ponto de fazer o que você faz hoje, ajudar as pessoas que estão lá. Tanto é, Zac, que a gente escolheu essa vida para nós. Hoje nós escolhemos isso para nós porque a gente descobriu que a oportunidade que nós tivemos, ela pode chegar em outros. E eu me coloco à disposição aqui publicamente dizendo, às vezes tem um pai passando por dificuldade, quantas ligações a gente não recebe daqueles que conhecem o nosso testemunho, uma família que está passando por dificuldade, alguém que está passando por um problema, se depender de nós, de uma palavra, de um aconselhamento, porque às vezes a gente acaba escutando muita crítica construtiva de pessoas que nunca construíram nada. Perfeito. Eu gosto de frisar muito isso. É isso. Críticas construtivas de pessoas que nunca construíram nada. Eu falo que é os caras que comem pipoca no sofá. Eu falo sempre essa frase. Pronto. Você assiste o filme e fala, deveria ter pegado aquele, come pipoca. Você entendeu? Então, a gente se colocou à disposição. Sabe por quê? É possível, dá para ter mudança. Eu costumo dizer uma frase, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Porque o final de tudo isso, você vai ter uma história para contar. Mas se você continuar e não aceitar, infelizmente, eu tenho que te dizer, você não deixará legado nenhum, deixará sofrimento, deixará dificuldade e vai deixar muita coisa ruim a falarem do seu respeito. E falar do seu respeito, quando você escuta pessoas falarem do seu respeito coisas ruins, porque ainda vão continuar.
Ainda. Pessoas que. Eu tô conversando com você, eu tô conhecendo a tua história agora. Eu conhecia você como vendedor de carro, Sim. tudo, eu não tinha essa noção. E muitos conheciam você daquele cara maluco. Sim. Né? E o que você pensaria a respeito quando você escuta? Tal pessoa falou de você, você é um cara isso, coisas negativas. Como você aceita hoje isso? Eu penso, Zac, que a gente tem que. Nunca podemos apagar a nossa história. O que nós podemos é colocar uma pedra em cima. O que falam ao meu respeito não vai mudar a essência daquilo que eu estou vivendo hoje. Só que eu acordo todos os dias para reconstruir uma nova história. Então hoje os pontos são muito mais positivos do que os pontos negativos. E eu vou perceber que alguém que ainda pensa em atacar é porque ainda não se descobriu. Porque na maioria das vezes as pessoas que acusam são pessoas que têm os mesmos problemas. As pessoas que verdadeiramente confiam numa história de superação, porque são muitas. Tem pessoas que saíram da sarjeta, tem pessoas que saíram do endividamento e que se tornaram pessoas de posição. Então, assim, na maioria das vezes, as críticas vêm daqueles que ainda estão naquele lugar, como nós falamos, e não saíram deste lugar. Estão para cuidar da vida das pessoas, estão para cuidar e falar mal das pessoas, e não descobriram que elas precisam apenas cuidar da vida delas mesmas, porque existe um caminho amplo para elas percorrerem. Mas as pessoas ficam estagnadas, paralisadas nesse tempo. E não desejam e não gostam de ver o sucesso do próximo. Então, eu tenho uma coisa para te falar muito séria. Só vão tacar pedra em árvore que está dando fruto. Se não der fruto, não tem por que tacar pedra. Passa despercebido. Então, se tiverem que falar, fale por causa dos frutos. Mas nós estamos aqui fortalecidos e firmes, porque houve mudança na nossa vida. Houve mudança na nossa história. Eu saio da chegada sem uma moeda no bolso, hoje nós temos 10 colaboradores. 10 pessoas dentro da nossa empresa, 10 famílias que estão vivendo daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. E a empresa ampliando, né? E a gente a cada dia. Você vê agora, até para dizer, estamos com uma nova marca, né? Aqui S2 Automarcas. Agora nós fomos para a cidade de Palmares Paulista com a SS Automarcas. Está sendo um sucesso também. E estamos aí todo dia. E o que é o poder para você? O poder hoje? Qual que é a diferença do poder e do crescer? Poder para mim hoje é poder acordar em paz e dizer eu sou livre, eu sou liberto. Isso para mim é poderoso, Zac, sabe? De olhar para mim mesmo, porque, por exemplo, hoje eu saí pela manhã, eu sei que eu tinha uma sala para mim ir, eu tinha negócios a fazer, um computador à minha frente, as minhas responsabilidades. Isso para mim é poder. Não era o dinheiro. Não. Dinheiro hoje, eu vou dizer algo. Dinheiro hoje, para mim, é simplesmente um canal de bênção que o próprio Deus achou, ele flui, percorre, eu abençoo e eu faço o que tem que ser feito. Deus nos deu condição de vivermos bem hoje, mas dinheiro para mim é um rio que flui. Percebo que, desculpe te interromper, eu percebo em algo muito importante, eu quero deixar para alguns homens de evidência aí. Se você represar, você vai viver só com aquilo. Represou, fechou, estancou. Abra a comporta. Deixa a bênção de Deus passar e fluir pela sua vida. Não esbanjar, mas não represa. Deixa fluir. Tem coisas a serem feitas. Existem irmãos precisando. Existem pessoas precisando ser alcançadas. Nós precisamos ajudar o próximo. A palavra vai falar que nós temos que amar mais. Ainda que houvesse tudo nessa vida, se não houver amor, nós nada seremos. Nós precisamos amar mais, Zac. Nós precisamos compreender que existem pessoas precisando de amparo, de socorro. Hoje mesmo tem uma campanha aí, e eu fui ver a campanha, uma amiga nossa, uma casa que incendiou alguma coisa. Aí eu fui ver agora, falei, esposa, liga para saber da necessidade maior para esse momento. Nós vamos ver cliente nosso. Sabe? E não é tomando proveito de uma situação, ninguém precisa saber quem é, do que se trata, mas quantas e quantas coisas hoje nós podemos fazer porque nós fomos abençoados. Então, o poder para mim hoje é poder ter liberdade para fazer as coisas certas. O resto é consequência. Você me chamou a atenção, o que marcou, tá na minha cabeça aqui, aquele momento que você estava comendo seu miojo, com aquela tua salsicha, aquele lá, a maioria das pessoas fala, não, chega, eu desisto. Aquilo lá eu acho que foi a mão de Deus falando assim, tá, você vai passar o último purgatório aqui, você vai passar a última prova, eu quero ver se você quer crescer mesmo, eu quero ver se você vai mudar. Tratamento. Você acha que foi isso mesmo? Foi cuidado de Deus pra minha vida. Precisava sair a soberba. É para as pessoas entenderem que muita gente tá passando por isso. É isso mesmo. E eu descobri... Aceitação. E eu descobri
que a gente tem alegria nas pequenas coisas também, porque para muitos a alegria é esbanjar, é estar, né, gastando, lancha. Não, eu estava feliz naquele momento, você sabe por quê? Eu me emociono porque eu vi em tudo um cuidado especial de Deus na minha vida. Eu vi o cuidado mesmo, sabe? Do respirar, de acordar pela manhã e ter passado por tudo aquilo e Deus me sustentando, irmão. Tem gente que não tem o que levar para casa. Tem gente que não tem o que fazer, não tem o que comer, não tem lugar para trabalhar. E eu mesmo com tanta aquela dificuldade, não porque sou melhor que ninguém, mas Deus estava cuidando de mim. Aí eu estou passando por um processo e Deus está te mostrando assim, ó. E eu sempre ouvi essa frase: se você aprender a cuidar dos centavos, um dia tu pode administrar milhões. Aquele pouco com Deus, para mim era muito. Porque tem muita gente que tem muito, mas sem Deus não tem nada. Então, Záquia, eu não sei se você consegue compreender. O tratamento e aquele momento foi a parte mais importante da história. Porque a partir dali eu começo a perceber que as portas começam a se abrir. Sim, sim. E aí, quando as portas se abrem, existem algumas coisas que não são mais tão importantes. Antes eram, hoje não. Porque na simplicidade também se vive. Não que nós não gostemos de desfrutar do bom, mas a simplicidade também a gente vive. E Deus tratou comigo ali. Aí restaura minha família. Aí eu ligo para minha esposa e falo: esposa, vem embora. Eu tenho uma casa que eu aluguei aqui, a vista é ampla, maravilhosa. Estava de frente para o cemitério. Ela, quando entra, ela vem de São Paulo, quando entra aqui, entra pela estrada da Jacuba. E ela falou: Sandra, eu fui entrando e eu só via mato. Eu falei: vem que a cidade é maravilhosa. E hoje nós vamos falar algo para você. Nós não conhecemos lugar melhor do que a cidade de Catanduva. Nós fomos recebidos de braços abertos, aceitos, e nós prosperamos aqui. Nós temos entregue a nossa vida aqui por vidas que estão precisando. E hoje você é pastor, né? Hoje sou pastor de uma igreja. Quer dizer, tudo que você passou hoje você tenta explicar, ensinar, ajudar? Eu explico. Foi o que eu coloquei diante de Deus, que nenhum lugar por onde eu passasse, por isso eu posso até vir aqui um dia falar de outras coisas, mas eu nunca existirá um lugar onde eu tenha a primeira oportunidade e eu não fale a respeito das coisas que Deus tem feito em minha vida. Não é a respeito de mim. É a respeito das coisas que ele fez por intermédio de mim e que ele está fazendo. E nós estamos lá na rua Macapá 477. Quem passar lá tem um grande templo sendo restaurado e ali é um lugar onde a gente declarou que nós vamos amar vida. Nós queremos receber a viúva, o órfão, o necessitado, o drogado, porque a igreja hoje é um hospital espiritual. Sim. Nós estamos lá prontos para receber. Se chegar aí, Deus é tão maravilhoso que ele vai mandar recurso. A igreja realmente é uma clínica da alma. Exatamente. Eu falo isso, é a clínica da alma. É a alma que se cura, não se cura o corpo. Exatamente. Se você curar só o corpo e não a alma, você volta a ficar doente. O corpo é corruptível, volta para a terra. A alma incorruptível volta para Deus. Eu acredito muito nisso. Eu fiquei 10 anos trabalhando no hospital psiquiátrico. Olha, Zac, estou vivendo muita gente. E nós temos vivido uma parte tão boa, sabe? Uma coisa tão boa. E aí a gente flui e as coisas acabam dando certo. Período difícil. Nós estamos vivendo, todo mundo dizendo crise, nós estamos declarando que nós vivemos Cristo. Então, eu não estou vivendo crise, eu estou vivendo Cristo. Então, a gente vê as dificuldades diárias, porque além de tudo isso, hoje nós estamos preparados, nós temos assessores, nós procuramos nos basear com o mercado financeiro, saber o que está acontecendo. Hoje nós temos uma mudança para o Renave na nossa prática, uma mudança no segmento automotivo que vai nortear as empresas de seminovos, que é o nosso segmento. Então, nós estamos atentos. Então, assim, tudo aquilo que passava despercebido no período em que eu estava envolvido com as drogas, hoje eu canalizo para a bênção e eu sou muito antenado a tudo. Então a gente vai evoluindo, vai avançando e tem sido bom, Zac. A gente tem vivido um bom tempo, sabe? A gente tem vivido um bom tempo. É isso aí, gente. Eu espero que vocês estejam gostando desse bate-papo aqui, que para mim está sendo fantástico. Eu quero também agradecer nossos patrocinadores, ao pessoal da América Verde Brasil, a Merlin Brindes, a Academia Estúdio Vita, pessoal do Regional, a Empório Badesco, a Netflix, a Fidelidade Clean, a Luciana Magazine, a Vox FM e a você também que quer fazer parte desse programa, quer patrocinar, cafécomzaca.com, o telefone está abaixo. Tem boas histórias, você conhece quem tem boas histórias? Entre em contato com a gente. Na nossa época existia um orelhão, né? Aquele orelhão clássico, né? 50 segundos e trim, dependendo de onde você está, é muito mais rápido que isso. Eu gostaria que você, com a tua idade agora,
pegasse aquela criança lá que estava perdida cada hora numa casa, aí antes de ela entrar numa casa, toca o orelhão, ela fica assustada, ela pega o telefone. A hora que ela fala, alô, é você hoje, com a tua idade, falando pra você com aquela idade. O que que você falaria pra ela com 50 segundos? Você só tem 50 segundos pra tentar salvar aquela alma. Você falaria o quê? Olha, Zaca, eu diria para fazer uma grande mudança e ter uma percepção da vida como ela é. Que se afaste das drogas, se afastasse das coisas que conduzissem pelo mal, que tivesse esperança, que tivesse fundamentado na família, seguindo bons exemplos. Porque, na verdade, eu tive bons exemplos, mas eu determinei seguir e trilhar pelo caminho qual eu escolhi. A minha história eu não coloco culpa em ninguém hoje, então a mensagem que eu queria dizer é que vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Independente da circunstância e dificuldade que qualquer um esteja passando, ainda dá tempo. A chave pode ser mudada hoje, agora, nesse momento, enquanto você me ouve falando. Diante dessa ligação, muda a chave e se conecte com o eterno. Que maravilha. E vamos deixar também uma mensagem. Eu gostaria que você deixasse essa mensagem para todas as pessoas que te ajudaram, principalmente a tua família, principalmente a tua esposa, porque são poucas as mulheres que realmente ficam com pessoas como você naquela época. Então eu gostaria que você deixasse essa mensagem final do programa aqui para essas pessoas, para ela, para a tua família. Olha, Zac, a palavra acima de tudo é gratidão, né? Por compreender o quão importante eles são para mim hoje. E dizer que o meu sonho é que todo ser humano possa ter uma família como a minha. Simples. Que todo ser humano possa ter pessoas dispostas a compreender que existe uma nova chance para todos nós. E eu quero deixar algo muito importante, que serve até para algumas pessoas da minha família. Não se preocupe. Deus cuida de tudo. Basta você acreditar. Então, para minha família fica o amor, a gratidão, o respeito, a coragem, a força e dizer que eles contem comigo para tudo. Hoje nós queremos deixar um legado. Se perguntarem para o meu filho hoje, voltando àquela história, quem é o seu pai? Ele vai dizer, meu pai é o Sandrão da S2 Automarcas, aquele homem de fé, aquele homem de Deus, e eu vivo isso hoje, Zac. Os lugares onde eu passo e as pessoas que me olham dessa cidade veem referência em mim, porque a gente tem sido melhor a cada dia e acordado para isso. Então, a minha família, meu esteio, é a minha base, é tudo para mim, e a palavra é gratidão. Olha, eu percebi que você se emocionou, é que você se controlou para não chorar aqui, hein? Você sabe, Zac, é porque só mesmo quem passou a história sabe como é, né? E eu sou meio derretido mesmo, diante de toda a situação. Meio derretido mesmo. Eu vou te dar até um presente, Luquinha, mesmo. Arruma pra mim essa plaquinha que tá aí do lado aí teu aí, ó. Isso aqui tem que deixar na tua história aqui também guardado. Ô, meu. Ó, vou deitar na saquinho, mas pode abrir ela. Esse aqui é o presente do Café com Zac pra você. Ô, Zac, deixa eu dizer algo pra você. Porque todo homem tem sonho. Todo homem tem desejo. E eu, como lhe conhecia desde logo que cheguei aqui, né, por causa de questões comercial, eu sonhava com esse momento. Que bom. Sabe, eu sonhava com esse momento, porque eu percebo que nós vivemos em uma sociedade e que isso me faz entender o que Deus demonstrou para mim. Nós não passaríamos despercebido quando nós passássemos a pronunciar que Ele é o Senhor da nossa vida. Sim. E isso, para nós, é uma alegria, porque o fato de você lembrar que nós ali estávamos na empresa e que haveria algo para nós falarmos a respeito, me faz entender que Deus ele é bom a todo tempo. A todo tempo. Na realidade, assim como você, são muitas pessoas que eu sei, eu quero chamar aqui. E eu sei que é tudo a seu tempo, né? Eu sempre vejo os vídeos e cortes teus, eu vejo você, tentativa de trazer os jovens para a realidade, eu vejo que as tuas mensagens são focadas muito nisso, no despertar. Né? E eu falo que assim, eu não tenho uma religião assim fixa, mas eu vou em todas. Eu falo onde tem Deus, eu quero estar no meio. Então, eu acho que a minha verdadeira religião é tentar fazer o melhor possível. E eu creio que o que eu faço aqui é algo
uma coisa da religião, porque é fazer com que vocês mostrem para o mundo que existe sim mudanças, que existem melhorias, que tem como crescer. Sim. Então o Café com Zaca é justamente isso, é trazer vocês e mostrar para as pessoas aqui, ó, levanta da cadeira, levanta do sofá, para de comer pipoca, vai pro teu futuro, acredita em você, não adianta, seja quem você for, seja o que você esteja passando, tudo muda, né? Olha, Zaca, eu vou voltar para o trânsito agora. Placas. Igrejas são placas que apontam o caminho. Religião é placa que aponta o caminho. Sim. Mas o destino é um só. Sim. O destino é um só. Devemos sempre olhar pelo para-brisa, o retrovisor apenas para deixar as referências do passado, as marcas que ficaram, mas nós devemos seguir sempre em frente, porque tem um futuro melhor para todos nós. Sim. Sóbrio, são e seguro, sem drogas. É um monte de S aí, do SS. Pronto. Sem drogas. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que foi fantástico. A gente podia ficar horas e horas aqui. Verdade. Vamos chamar mais vezes para poder Que bater bom. um papo. Eu espero que isso aqui também seja uma casa sua, tá? Esteja aberto para você voltar o tempo que você quiser. Que legal, Zé. Fico feliz em tê-lo aqui. Você, quando eu conheci você também, foi uma passagem na minha vida, uma mudança que eu estava mudando, era muito pesado, mas isso não vem ao caso. Então comecei a trabalhar também, você me deu a oportunidade de fazer mídias naquele momento também. Sim. As pessoas não sabem o que a gente passa, mas a gente nunca esquece. Então eu quero agradecer muito a tua presença aqui, que Deus ilumine ainda mais o destino de você e sua família. bom. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela tua religião, tua maneira de ajudar as pessoas, continue. E é isso, aceitar quem é você. Isso aí, Foi mais uma aula. Eu falo que todos que sentam aqui, eu estou lendo um livro. E você me deu mais um livro da vida para eu Que ler, legal, entendeu? Zac. Então eu agradeço muito. Palavra é gratidão, agradecimento é meu, dizer que nós estamos felizes por estar aqui, conte conosco, um dia que nós tivemos a oportunidade, a gente vem para falar da nossa empresa, Sim. que também tem gerado aí bons frutos para a cidade, mas por hoje a palavra é gratidão. Conte sempre benção. comigo, foi um prazer enorme estar aqui, falar um pouco da minha vida e querer só de afirmar, se nesse percurso houver alguém precisar de uma palavra, de um conselho, de dividir algo, sabe, pode nos procurar. Pode nos procurar. É isso, Tá bom? é sobre isso. É sobre Muito isso. obrigado a todos vocês que estão assistindo aqui. Você que está assistindo pelo Corte, assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, seja onde for, o Café com Zaca tem muito a agradecer a você, a nossa audiência, a nossa grande audiência, que cada vez mais aumenta mais. Siga a nossa página, gente. Eu desejo para vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que não dorme. Mais um episódio do Café com Zaca, o último da 6ª temporada. Eu falei para vocês que seria emocionante, realmente é isso. É Deus, pátria e família para vocês eternamente. Amém, gente. Até breve. Valeu.